Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Aqui com, mais uma vez, Natan, ao meu lado, Maria. Tudo certo, Maria? Tudo certo. Primeiro episódio do ano pra gente começar, A gente gravar, né? Que fique claro. Claro. Do ano, mas a gente gravando. A gente retornou aqui, a gente não estava no trabalho, quem nos acompanha nas redes viram aí. Estava no escritório trabalhando. A gente tá... Isso, exatamente. A gente não estava vindo para o escritório, para o estúdio. A gente não estava em São Paulo. Quem nos viu, quem nos acompanhou nas redes sociais, a gente postou os escritórios diferentes que a gente trabalhou nas últimas semanas, que a gente trabalhou em escritórios diferentes. Verdade. A gente não estava vindo para cá, mas a gente acabou trabalhando à distância, certo? Certo. E como a gente está começando o ano, a gente decidiu fazer esse episódio, um episódio mais curto aqui para vocês. Como também em começo de ano sempre tem a narrativa de o que vai acontecer em 2024, as novas metas que a gente tenta desenvolver. Todo mundo vira rato de academia no primeiro mês de janeiro, né, Leandro? Dieta, né? Dieta, todo mundo quer emagrecer e tudo mais. A Mas gente tá nessa também, né? Mas e dentro? Não, a gente não tá nessa não, a gente já vem nessas aí. Vamos fazer, você vai ter que fazer, a gente vai fazer um vlog com o Leandro. Eu tava falando pra ele aqui, um vlog do nosso dia. Um dia de Maria e Natan na Spectra. Vamos ver se vai dar certo. As pessoas vão ver o quanto de coisa a gente faz. Mas nessa perspectiva, onde a gente quer pensar no que vai acontecer no próximo ano, no que pode acontecer, quais são as metas que a gente vai desenvolver, a gente sempre faz, ou ano passado a gente fez, e a gente vai tentar fazer de novo aqui para vocês, quais são as nossas perspectivas regulatórias na área da indústria farmacêutica para 2024, tanto no Brasil como fora do Brasil. A gente vai dar uma pincelada no que a gente está vendo que vai acontecer, por isso que a gente decidiu gravar esse episódio logo no começo do ano. Tinha que ser gravado, inclusive, para janeiro, né? Porque senão não faria mais sentido, porque a gente está falando com um start para o ano de vocês, que provavelmente muito do que a gente falar aqui vai se basear na nossa agenda também de episódios, porque vai ser as agendas do que a gente vai trazer para vocês nesse ano. De temas, né? Então, espero que vocês gostem desse episódio. Vai ser um episódio diferente, talvez um episódio muito mais curto. E antes de eu explicar para vocês, então, de fato, como que a gente construiu a nossa ideia da perspectiva do que vai acontecer em 2024, Leandro, já preparado com esse microfone agora, ou não sei. Leandro pintou o cabelo de roxo. Esse ano ele realmente decidiu brilhar, decidiu fazer algo diferente. E aí ele veio com o cabelo roxo, basicamente, verdade, surpreendendo a gente. Agora tá azul, né? Já tá azul porque desbotou. Desbotadinha. Mas O cara vai pegar sol, entra no mar. É que tinta colorida sai com água, né? É mesmo? Ela vai saindo de cada banho que você toma, lava o cabelo, o shampoo vai saindo. É por isso que no final, todo começo de ano até março, tá com cabelo branco. Exatamente. Ah, entendi agora. Aí março começa, aí eu corto curtinho e volta pra cor original. Que é o... E ele vira pra mim e fala que ele pintou de roxo porque foi uma cor que ele não tinha pintado antes. Pode ser o Spectra agora. Você perdeu de fazer o merchandising, tá? Pode ser. É o ano da Spectra. Com certeza. E aí, Leandro, já aproveita, manda nas redes sociais como é que as pessoas... Olha só, vamos lá, todo mundo que seguiu 2013, mais 10... 13? Mais 10. Ah, tá bom. Todo mundo que seguiu a gente em 2023, segue de novo, continua seguindo, vai fazer o mesmo processo, vai lá nas redes sociais da Spectra, no Instagram, no LinkedIn. A gente ainda não bateu 2.000 inscritos no YouTube, Leandro. Eu acho isso uma vergonha. No YouTube O pessoal não tá lá. Podcast Pastelaria Oficial. Não compartilham, né? Não estão compartilhando. Tem que dividir com os amiguinhos, que é bom. Isso. No Instagram, Spectra Solução Científica. No LinkedIn, Spectra Solução Científica. No Facebook, Spectra Soluções Científicas. Então vai todo mundo lá nas redes sociais, dar o likezinho, seguir, compartilhar. Daí no YouTube, vocês colocam, assina o sininho. Se inscreva no canal. No Spotify também. Nossa, se você tá no Spotify se você é um Apple fã ou um Android fã, você vai lá no Spotify, ou em cima ou embaixo, dependendo da sua plataforma, avalia 5 estrelas. E se você é um Apple fã, você não é mais Apple fã, aprendi ano passado, tá vendo? Apple fã. Se você é Apple fã, vai lá no podcast da Apple, que é o aplicativo nativo da Apple, e avalia 5 estrelas, que é muito importante. Sempre a gente tá bem avaliado, que indica que vocês estão gostando e faz com que a gente faça mais episódios. Exatamente. E não se esquece, que o Leandro acabou não falando, mas não esquece de se inscrever lá, ativar o sininho pra gente, sempre que a gente postar um vídeo novo, vocês
receberem isso também. Deixem os comentários para interagir com a gente sempre recebe bastante coisa e os comentários ajudam também a gente a trazer conteúdo para vocês. E não esquece de compartilhar também. Lembrando que no Spotify também hoje em dia dá para mandar mensagem, interagir com a gente. Não dá para postar, infelizmente, mas a gente tá sempre de olho e recebe todas as informações de vocês lá e tem uma galera que interage bastante com a gente também pelo Spotify. Certo, Leandro? Certo. Tem mais um recadinho, que agora é o recadinho dos nossos parceiros do Chroma. Isso, pode dar o recado também. Aproveita. Qual que é o recado, Leandro? Não, até montou a estrutura aqui hoje. Tá certo. Mas eu lembro que o Natan falou toda vez, né? Tem lá o guia de alguma coisa, tá? De filtros. Guia de filtros, para você que tá começando em cromatografia, tem um guia maroto que nossos parceiros do Chroma fez. Você entra lá no link que tá aqui embaixo na postagem, marotinho. Tem também o curso do Descomplicando. Ah, Natan, tem lá o curso, você vai ter um monte de link. Descomplicando o HPLC. HPLC, que é High Performance Liquid Chromatography. Isso. Uau, Tá treinando, a gente tá treinando O bem. menino do vídeo, gente, maravilhoso. Se então não deixa de se inscrever lá, no mínimo conferir, entra, clica no link. Não tem por que vocês não fazerem isso, é gratuito. O guia de filtros é um material muito bacana que a gente preparou para vocês. Eu não conheço nenhum outro guia com imagens tão bonitas quanto esse que a gente preparou para vocês. Os cursos de cromatografia, se você está pensando em desenvolver, em se desenvolver, em melhorar a sua técnica, vai lá, corre, começo de ano, é a oportunidade para vocês que estão pensando em transformar ou melhorar ou estudar um pouquinho mais sobre desenvolvimento de método. Tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, inclusive. Então aproveita lá, dá uma olhadinha. Inclusive os meninos do Cromatografando vão lançar em breve um outro curso para mostrar para vocês coisas novas sobre cromatografia e tudo mais. Então já vai lá, se inscreve, participa, baixa o guia de filtros, que a gente tem certeza que vocês vão gostar, beleza? E o Leandro tá ficando bom na apresentação, hein? Tá. Vamos continuar treinando isso aí, né, Leandro? Vamos treinar. Bom, começando, o que a gente pensou aqui? 2024, a gente queria saber, ou a gente entendeu o que aconteceu em 2023 e o que a gente espera que seja prioridade regulatória, o que vai acontecer aqui em 2024, tá? Primeiro, feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Pra 2024. quem? Pra vocês aí. Pra vocês, perfeito. Pra vocês já vim, mas primeiro... Já tinha visto o Leandro há algum tempo. Mas pra eles não, né? Na verdade, no outro episódio que a gente lançou semana passada, semana passada, sim, a gente podia ter feito já pensando em Feliz Ano Novo e... mas pensar foi, muito pro futuro, né? Aí muito difícil. pensar demais. Mas agora, ao vivo aqui, calorosamente. Mas, aqui, gente, feliz ano novo pra você. 2024 seja um ano de muitos estudos, de muitos podcasts e de muitos assuntos novos, que é o que a gente vai trazer aqui. E a carnaval. Com certeza. E o carnaval é mais cedo, então o ano começa mais cedo, hein? mais cedo Então, esse ano vai, hein? Exato, esse ano vai. Pô, eu nem sei quando começa o carnaval, inclusive, mas... Agora, dia Tudo 13, bem, dia 12 13, já? 14. Pô, é rápido mesmo, hein? Tá cedo mesmo. Ou o tempo já tá passando muito rápido e eu nem percebi. Mas, vamos lá, voltando, o que a gente decidiu fazer então? Nós temos a nossa visão do que a gente imagina que vai acontecer mais esse ano. Algo que a gente já também falou o ano passado e a gente de fato percebeu que aconteceu, principalmente as nitrosaminas, que foi um assunto que deu muito o que falar. A cada tempo que passava, cada mês que passava, era publicação de paper novo, publicação de artigo novo, revisão das perguntas e respostas. De repente a Anvisa acabava renovando também o guia deles, e aí depois mais paper e tudo mais. A gente falou sobre isso e esse ano a gente tem uma outra perspectiva de outros assuntos que vão acontecer aqui. Mas para dar essa base, para a gente começar com o ponto de partida, a gente pegou a agenda regulatória que foi publicada no final do ano passado, em dezembro, mais ou menos, se não me engano. Não me lembro se foi final de novembro ou começo de dezembro, que foi a agenda regulatória que a própria Anvisa liberou, que faz o novo ciclo agora, né, 2024 até 2027. E com base nessas informações, a gente foi destacando, e para vocês aqui é só para destacar, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso ou não, mas a gente acaba estudando bastante isso e analisando isso para a gente se preparar dentro do planejamento, inclusive do podcast, mas também da própria Spectra, todos os assuntos que a gente discutiu ali e viu que seria interessante dentro, claro, do nosso âmbito. Vocês vão entender como é que foi distribuído e como é que foi construído a agenda regulatória. A gente não vai falar muito da agenda em si, até porque tem episódios aqui no canal que a gente já discutiu a agenda regulatória com o pessoal da Anvisa. A gente vai tentar fazer isso de novo esse ano. Exato. Então é um episódio super bacana, que inclusive fala como que a agenda é construída, tá? Para quem não ouviu, Leandro, não esquece o card aqui.
bota para as pessoas ouvirem o episódio, foi um episódio muito Do bacana, Rafael, né? Rafael na Anvisa. Aí a intenção, então, aqui é a gente pontuar os temas que a gente viu da agenda, discutir um pouquinho sobre eles, o porquê que a gente acha que vai ser um tema relevante agora para 2024. Isso não significa que ele vai ser atendido agora, ou inclusive atendido dentro do ciclo, que são esses 3 anos, mas a gente vê como potencial, ou seja, você que quer ficar por dentro do que está acontecendo, provavelmente vai ter que prestar atenção nesses temas também. A gente vai pontuar o que a gente acha que não foi incluído na agenda regulatória da Anvisa, o porquê também a gente vai justificar na nossa parte, e aí a gente vai falar os temas que a gente acha que vai ser de maior amplitude no mundo inteiro, beleza? Certo. Tudo certo? Podemos começar? Então, ó, a agenda regulatória, ela foi publicada no meio de dezembro mesmo, como eu falei para vocês, e só para a gente entender, foram caracterizados 172 temas diferentes. E o que seriam os temas? Os temas seriam os tópicos mesmo. Então, revisão da RDCX, discussão de lista de não sei o quê. Então, esses são todos os temas que eles fizeram. Ou seja, eles propuseram 172 temas ao todo para que seja cumprido dentro da agenda regulatória do ciclo 2024 a 2027. Desses 172 temas, 106, ou seja, 62% dos temas, eles foram carregados do ciclo anterior para esse ciclo. Ou seja, foram temas que foram propostos para serem discutidos no ciclo anterior, 2021 a 2023. Não foi possível completar a discussão, e aí eles foram carregados para esse novo ciclo. E 66 novos temas foram incluídos na lista atual, e por isso que deu 172, tá? Como a gente poderia esperar, a maior relevância dos temas envolve o quê? Medicamentos. Mas, dentro dos macrotemas, que a gente está falando, existem 16 macrotemas, medicamentos é um dos macrotemas, existem outros, existem agrotóxicos, alimentos, cosméticos, assuntos transversais, existem outros tópicos, porto, que não envolve medicamento em si, porque a Anvisa, como a gente já sabe, a Anvisa ela é uma agência que trabalha com N coisas e não só medicamentos. Beleza? Então essa foi a estrutura. A partir disso, o que a gente fez aqui foi começar a olhar todos os temas um a um e começar a entender o que a gente acha que vai ser significativo e o que não vai ser tão, assim, pelo menos em 24, o que a gente espera e o que a gente não espera, tá bom? Aí eu vou começar falando sobre o primeiro macrotema que estava discutido lá, que é um pouco do macrotema que foge um pouquinho de medicamento, mas que é importante, que a gente está de olho, inclusive a Mariá, inclusive, junto com a Sociedade Brasileira de Toxicologia, a Mariá, inclusive, a gente já atende algumas dessas necessidades, aqui na Spectra a gente vivencia isso também, mas é a parte de agrotóxicos, certo? Sim. E aí, o primeiro tema que eu trago aqui seria critérios para avaliação e classificação toxicológica, priorização de análise e comparação de ação toxicológica de agrotóxicos. Seria a revisão da RDC 294 de 2019. Exato. Certo? Inclusive, a Anvisa vem publicando alguns guias aí para avaliação toxicológica de agrotóxicos, e são guias interessantíssimos para... Acho que carrega um pouco, né, do que a gente faz aqui, principalmente falando da parte toxicológica, né, das impurezas, mas são guias muito bonitos, que dá para ver o trabalho e a dedicação da Anvisa através dessas instruções, né? Elas têm feito webinars também sobre esses pontos, então são guias diversos, assim, específicos para carcinogenicidade, toxicidade em reprodução e desenvolvimento, enfim, várias áreas específicas de agrotóxicos, mas que também, quando a gente fala de toxicologia, né, se aplica para qualquer substância a qual estaremos expostos. Então, é um bom ponto, trabalho, inclusive. um bom ponto, Não, inclusive, se for do acompanhar. interesse do público, a gente poderia gravar episódios sobre isso, inclusive Exato. com o pessoal da Anvisa. Tem sido uma discussão, como eu falei, mais frequente, então, de novembro para cá, tem se falado muito sobre isso. E dentre os tópicos que a gente trouxe aqui, que eu falei, que a área responsável, inclusive, é a GG Tox, tem várias questões de avaliação toxicológica para registro de produtos de agrotóxicos. E todos eles têm a intenção de padronizar o entendimento ou do sistema do GHS, ou tentar padronizar o entendimento da determinação de limites, que é um assunto muito específico, ainda mais vindo na área de agrotóxico,
que é uma área complexa que não envolve somente a Anvisa, certo? Então, Tem o mapa. tem o e mapa o IBAMA. também, isso, o IBAMA e a Anvisa. Então, assim, é um assunto muito bacana e é um assunto que vai dar muito o que falar. O Brasil, inclusive, é um país que tem uma questão de agro muito forte. Exato. Inclusive, a gente está pensando em produzir um vídeo aqui sobre a proposta da lei, né, que passou recentemente Exato. sobre isso. Você quer falar um pouquinho que você participou? Esse assunto é mais polêmico, acho que a gente pode deixar para um episódio Vai ser um específico, né? episódio específico, inclusive. Que foi a proposta de lei que foi aprovada pelo presidente, enfim, pelo Congresso, etc. Que é para a questão dos registros dos agrotóxicos, né? E a gente teve uma participação, enquanto Sociedade Brasileira de Toxicologia, bastante ativa, principalmente na defesa da permanência da Anvisa como órgão que, né, com uma avaliação tripartite que com o mapa, o Ministério, que é o Ministério, né, da Agricultura, Pecuária e etc., o IBAMA e a Anvisa. Então, essa avaliação dos agrotóxicos passa por esses 3 órgãos e a Anvisa tem um papel fundamental, né? E na proposta de lei havia um tópico ali excluindo, né, ou retirando um pouco dos poderes da Anvisa na decisão, né, sobre registro e manutenção dos registros desses agrotóxicos. E isso foi, né, excluído da lei, mas essa lei existe. Não é uma lei confortável para os toxicologistas, principalmente, mas, enfim, a gente grava depois um específico sobre isso, só para até para explicar para que vocês. a gente também tá de olho nisso e tentando aqui fazer o nosso papel importante como cidadãos também, né? Perfeito. E para fechar a parte de agrotóxico, uma coisa interessante que eles descrevem, inclusive, aqui, que está relacionado com o estabelecimento de limites máximos de resíduos, tanto para, óbvio, né, agrotóxico que a gente está falando aqui, quanto em alimentos, mas isso também é aplicado, o LMR também é aplicado para a veterinária, tá? É descrito aqui dentro da agenda regulatória, a gente não vai falar sobre a parte veterinária que tem aqui. Nem de alimentos. Nem de alimentos, mas também tem, e isso é uma coisa que a gente trabalha há muito tempo, e que a gente vê que essa preocupação, pelo menos é a minha percepção, é uma preocupação cada vez mais comum, cada vez mais intensificada, porque os processos de qualidade vêm se tornando cada vez mais rigorosos. E aí você precisa desses limites para você produzir certas coisas. No caso de veterinário, medicamentos veterinários, agrotóxicos também e tudo mais, certo? Né? Os alimentos. Que é o que pega no final mesmo. Que é justamente agrotóxico em alimento, por exemplo. Então, é bem, bem bacana. A gente vai ouvir muito falar sobre isso, provavelmente, ainda nesse ano. Se vocês quiserem, deixando nos comentários, a gente faz episódio só sobre isso, agrotóxicos de modo geral. Beleza? Então, fechamos os agrotóxicos. Aí tem uma que é bem gostosa de falar na realidade, que é um macrotema de farmacopeia, certo? E aí acabou de acabar o evento da farmacopeia ano passado. Foi um evento muito bacana. Né? Teve o 10º encontro da farmacopeia Fazia brasileira. tempo que eu não via a farmacopeia. E fazia tempo que eles não se colocavam, não se expunham. E teve pelo que eu lembro, assim, foi absurdo, porque eu tentei ir e já tinha esgotado. Então, muita gente participou, muita gente assistiu online. Eu achei bem bacana. Reuniu grandes nomes de vários setores, e de assuntos, né? de assuntos bem diversos que se juntaram ali pela primeira vez para falar de diversos assuntos. Então, eu assisti online e eu fiquei bem feliz com o resultado no contexto de que a farmacopeia brasileira está se movimentando para se atualizar, sabe? Exato. Não vai ficar para trás do que está acontecendo. A gente segue farmacopeia europeia, farmacopeia americana, mas aparentemente a farmacopeia brasileira está se atualizando, buscando se atualizar com o que tem de melhor no nosso país e fora, né? E como eles mesmos falam lá, né? Até a coordenação, né? Da farmacopeia. Uma vez que você é picado pelo bichinho da farmacopeia, parece que você nunca mais quer sair. E por muita sorte aí, fui picada por esse bichinho e tive a honra de participar desse encontro, né? Falando um pouquinho lá de nitrosaminas. Mas, mais do que isso, foi poder ouvir os diversos temas que a gente tem na farmacopeia e os diversos especialistas que temos, né? Sobre esses mais diversos temas. E foi muito legal, porque eu nunca tinha visto naquele auditório da Anvisa
porque a gente frequenta muito, né, o auditório, mas muito com o objetivo de ouvir a parte de medicamentos. E aí, quando a gente vai para a farmacopeia, é uma equipe tão multidisciplinar, sabe? Então, é uma conjunção de fato ali real da indústria com a área regulatória, com a academia, sabe? Então, inúmeros professores fazem parte da farmacopeia, eles coordenam grupos, eles dão palpite, eles interferem, trazem pesquisas, e aí o pessoal da indústria entra para também ser a voz, né, do setor regulado, e o pessoal da Anvisa também que está trabalhando fortemente nisso. E foi lindo demais, foi emocionante demais participar. E tem várias iniciativas aqui descritas na agenda regulatória que eu já vejo acontecer na prática, né? A gente destacou 3 delas aqui que a gente vai falar, que então é a implementação das boas práticas farmacopeicas Isso já tá rolando. na farmacopeia brasileira. Eles apresentaram também no 10º encontro, e é uma coisa muito legal, assim, porque são vários grupos de trabalho, só para vocês entenderem um pouquinho, são vários grupos de trabalho que vão desenvolvendo as áreas, os temas, ou as monografias, ou macrotemas, né, como capítulos gerais, e aí é preciso você descrever isso de uma forma harmonizada, né? Então, essa implementação de boas práticas farmacopeicas, ela é muito nesse sentido, assim, de a gente tentar entender a melhor forma de colocar esses dados acessíveis e etc, sabe? Tem a atualização periódica da lista de denominações comuns brasileiras, que pode parecer e pode parecer simples, mas não é. E é muito importante quando a gente vai fazer relatórios, de modo geral, não só para a Anvisa, mas para fora do Brasil, enfim. É muito importante a gente ter essa lista sempre atualizada para a gente saber como se referenciar corretamente para diversos tópicos e palavras. Hoje eu vejo que o mundo, de forma geral, cai muito em uma questão de semântica das palavras, de classificação e denominação de textos específicos. A gente acaba generalizando muita coisa e aí dá muita margem para discussão, dá muita margem para entendimentos diferentes, e por isso que eu acho tão importante as denominações para você conseguir determinar exatamente o que você quer. Exatamente. Né? Então essa era a segunda. Tem bastante trabalho já acontecendo direto, a publicação disso daqui. Eles mandam atualização frequente, inclusive. E a terceira seria a atualização, que no meu ponto de vista talvez seja a mais esperada, que é a atualização periódica dos compêndios da farmacopeia brasileira, que aí vai impactar diretamente para quem trabalha realmente nos laboratórios, poder utilizar as farmacopeias brasileiras e não somente utilizar as europeias, não somente utilizar as americanas. Então, isso aqui vai ser bem bacana, e a hora que isso estiver pronto, provavelmente vai ficar bem, bem bonito, né? Pelo que eles falaram lá. Eles apresentaram até vários grupos de trabalho que já estão em andamento, e eu tive a honra, né, de ter sido indicada pelo Sindusfarma para discutir o capítulo de impurezas elementares. Então, isso eu posso falar com propriedade para vocês, que já iniciamos as discussões e os trabalhos, e com certeza a gente vai ter um capítulo bastante harmonizado, né, com o ICHQ3D e as demais farmacopeias aí, para atualizar, trazer a nossa farmacopeia para o que a gente faz hoje em dia na prática mesmo, né? Exatamente. E aí, então, a gente falou de 2 macrotemas, que a gente achou que vai ser mais interessante. Então, agrotóxico, a gente pincelou uma coisinha. Farmacopeia também pincelamos 3 itens dos outros itens que tinham lá. E aí a gente vai entrar em medicamento, porque são muitas coisas. Medicamento tem 45 temas, como eu falei, acho que no começo para vocês, não me lembro, mas se não, são 45 temas. E aí tem N coisas, né? Tem muita coisa. Exato. E aí a gente vai destacar o que, na nossa opinião, vai afetar muito mais o setor industrial com que a gente trabalha, com o nosso público aqui trabalhando também. E aí eu começo, assim, o primeiro tópico de medicamento da lista do tema é alinhamento internacional dos parâmetros para validação de métodos analíticos para medicamentos. Tadá! Revisão da RDC 166. O que é a RDC 166? Só para quem... A RDC 166 é a resolução de validação de métodos analíticos. O ano passado, a gente falou, se você não assistiu, vai lá nos nossos episódios aqui anterior, que a gente fez um wrap-up do podcast de 2023. O episódio mais visto nosso foi de validação analítica. O episódio gerou muitas perguntas. A gente teve 2 episódios. Se você não viu, corre lá, Leandro, bota outro card aqui também. E é um tema que a gente tem recebido constantes
perguntas Exato. e pedidos para a gente fazer mais episódios sobre validação. A gente recebeu, por exemplo, no Spotify, eu não sei se eu te falei, mas o Leandro já ouviu essa mensagem aí também, que era de uma gestora, uma coordenadora da área de uma indústria farmacêutica, e ela mesma pedindo para a gente fazer cada vez mais episódio nessa área, porque as pessoas têm muita dúvida e tem muito turnover. Então, assim, esse é um tema em específico que eu acredito que vai impactar diretamente o modo como a indústria farmacêutica trabalha hoje ou as equipes. Porque eles vão tentar o quê? Harmonizar, principalmente com esse HQ2, Exato. que já foi Que acabou de sair a atualizado, revisão, né? e o Q14, que vem agora com, então, a abordagem de desenvolvimento de métodos analíticos. Então, Q14 desenvolvimento de método analítico e Q2 padrão de validação, né, dos próprios métodos. Então, agora as coisas vão se conversar. E a gente não vai entrar em muito detalhes sobre isso, não quero entrar em muito detalhes sobre isso, porque a gente vai ter episódios sobre isso em breve. Inclusive, a gente já está preparando o material para vocês. A gente vai gravar um episódio aqui sobre isso. Mas se você tem dúvidas sobre validação em específico, a gente tem bastante informação no canal. É um baita episódio, gente. Isso. Volta lá, dá uma... E eu acho que a gente vai se dedicar bastante esse ano a tentar falar mais sobre isso com vocês. Porque validação de método nada mais é que estatística aplicada. Não tem diferença, tá? Inclusive, a gente vai falar também um dos tópicos aqui, eu já vou antecipar, que é validação de métodos bioanalíticos, que também estão aqui, que é um pouquinho diferente desses que a gente está falando de método de desenvolvimento de método, sei lá, para produtos convencionais. Éticos, né? Sintéticos, isso. E no final, a base é sempre a mesma. A base é como você trata os seus dados após os experimentos que você fez. Então, para saber se eles são robustos, se eles são precisos, se tem incertezas, se não tem incertezas. E aí eu acho que o mais difícil ou mais complexo é entender se o seu produto está dentro do critério aceitável ou não está. Se aquele valor de robustez está dentro ou se não está. Só que para isso você tem que entender a estatística básica, que é o que a gente vai tentar esse ano trazer cada vez mais aqui nos episódios, certo? Exato. E eu acho que puxa o assunto também para a gente falar um pouquinho de AQBD, né? De Analytical Quality by Design, que o Q14 traz. Que vem com o Q14. Exato. E que acaba... E Design que se Space, você... né? Nossa, é muito Design Space. E, enfim, tem N terminologias, né? MODR e todas as partes Verdade. do QBD. Com foco, né, na parte analítica, a gente vai ter Episódios sobre isso. Então, fiquem ligados. Mas vai ter também... A gente vai ter até eventos sobre isso hoje, mas eu não vou falar, vou guardar esse segredo pro futuro. Enfim, Não era? mas Tá. não pode falar. Não pode falar, olha lá. Mas o fato é que uma vez que você consegue desenvolver um método através dessa abordagem, a validação, ela fica muito facilitada, né? Então, por exemplo, parâmetro de robustez é no desenvolvimento, né, pessoal? Vamos começar a quebrar esse checklist da validação aí e colocar um pouquinho a ciência na prática, né? Para que a gente tenha, de fato, métodos robustos. Não aquela coisinha, né, de ficar pondo uma faixa de pH mais ou menos 0,05 de validação e falar que seu método é robusto. Enfim, então vamos testar a robustez do método na prática, enfim, e fazer tudo isso acontecer. E, de fato, para ser o top 1 aqui na agenda regulatória da Anvisa, RDC 166 vai estar na boca da galera o ano inteirinho. E a gente falou disso em 2023, inclusive, né? O Rafa falou sobre isso. Na agenda regulatória, né, anterior, o Rafa pontuou que a 166 estava aí em foco. E agora ela está aqui explicitamente e com a revisão do Q2 também, eu acho que vem muita coisa boa pela frente. Então, fiquem ligados. A Spectra tem recebido, inclusive, pedidos de treinamentos assim, nacionais e internacionais sobre validação. Então, não é um assunto só nosso, tá bom? Então, não é só Brasil. Acho que o mundo inteiro, por conta do Q2, da revisão do Q2, está falando sobre isso. E a gente está trabalhando bastante com isso, inclusive. Não, e tem que sempre pensar, tem o Q9, tem o Q10 também, que se conversam com o desenvolvimento do produto, do ciclo de vida. A gente já falou sobre isso, então, nesse episódio que a gente falou aqui atrás, que a gente falou de validação, mas sobre da agenda regulatória também, com o Rafa, a gente falou disso ano passado.
Só que provavelmente o que aconteceu, estou presumindo aqui, não tenho nenhuma informação específica, é que o impacto de mexer na 166 é tão grande que ele é muito cuidadoso. Tem que ser cuidadoso. Então, não é assim de uma hora para outra que vai acontecer as mudanças e vai ter a implementação direta, né? Então, Desculpa, não, imagina. mas é que eu acho que ele é gradual por um motivo específico, porque não é fácil, né, a gente falar da parte estatística, de validação. Então, putz, a gente sai de um cenário 899, né, em que a gente não fazia tanta avaliação estatística, a gente entra na 166 com uma Em 2017. enxurrada, né, de necessidades aí estatísticas por detrás da validação. E agora que a gente já está maduro com relação a isso, né, ou iniciado com relação a isso, aí eu acho que a gente começa a trazer essa parte mais fina, né, da estatística, do Analytical Quality by Design, para dentro de tudo isso daqui. Então, eu acho que é uma evolução natural, que obviamente leva tempo, mas que vai culminar aí, né, na revisão dessas regulamentações, com certeza. Exatamente. Então, fiquem ligados que a gente vai trazer conteúdo sobre isso, bastante detalhes sobre isso também. E depois, o próximo assunto, e aí a gente já não está mais fazendo em ordem, porque como eu falei, são 45 assuntos, tem vários temas que se conversam. A gente falou de validação 166, mas a gente também falou de métodos bioanalíticos, que também tem o contexto de validação. Então, a gente já está juntando... né? Isso, exatamente. E agora a gente está juntando alguns temas. E aí, um tema que aparece bastante na agenda é produtos biológicos. Então, a atualização de requisitos técnicos e regulatórios para registro de produtos biológicos. Além disso, tem regulação de inovação na área de medicamentos e produtos biológicos. Além dessa daqui, tem revisão do marco regulatório que trata as alterações pós-registro de produtos biológicos e seu cancelamento. Então, a gente só dei alguns exemplos, tá? Tem mais, acho que uma ou duas aqui de produtos biológicos. A própria validação, né? Não, exatamente. De métodos para biológicos. E eu acho que é interessante falar da importância de produtos biológicos dentro desse contexto, que eu peguei algumas informações sobre o Brasil, de modo geral, sobre a importância dos medicamentos biológicos já hoje no nosso país. E só para vocês terem noção, o Brasil é o quarto mercado com o maior número de registro de biosimilares. Ou seja, o Brasil tem 51 produtos de biosimilares e parece que tem mais ou menos uns 30 na fila de espera. Isso no final do ano passado. Então, olha a quantidade de coisas que ainda vão sair esse ano. Aí eu fui olhar os medicamentos registrados. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Os medicamentos registrados no FDA o ano passado, dos novos produtos. Então, todo ano eu dou uma olhadinha quais são os produtos que foram registrados, as novas entidades químicas que são registradas, para mostrar qual que é a tendência do mercado. Pelo menos isso é uma coisa que eu tento fazer, para entender o que o mercado está entendendo como a inovação, qual que é o movimento. E aqui eu não estou falando de registro de produto, eu estou falando de novas moléculas. Então, o que as indústrias estão investindo dinheiro em inovação para colocar no mercado. E aí foi um recorde, tá? Assim, se a gente olhar, vou fazer um breve histórico aqui, nos anos de 2017, 18, se não me engano, ou 18 e 19, teve uma queda de número de registro de desenvolvimento de novas moléculas. Teve um registro... Foi um dos primeiros 2 anos que na história se viu diminuição do número de moléculas. E aí eles pensavam que estava acabando o investimento em inovação. Só que aí teve uma inversão quando aconteceu a pandemia, novos investimentos, as coisas começaram a acontecer, injeção massiva de financiamento global para desenvolvimento de novas curas, e aí voltou ao normal. E o ano passado foi o recorde histórico, cerca de 55 novos medicamentos foram colocados no mercado, novas entidades químicas, novos produtos. Foi cerca de 30%, 40% mais do que já aconteceu na história. E olha que interessante, dos 55, 34 é o que a gente chama de pequenas moléculas, que são as moléculas sintéticas convencionais. 4 delas já são oligonucleotídeos, que já começam, eu vou incluir aqui como um produto biológico, tá? E 17 delas eram proteínas, hormônios, eram enzimas, eram biológicos. Então, a gente já está falando de quase metade, quase metade das moléculas novas que foram registradas no FDA em 2023 são biológicos, ou têm origem, ou um fundamento biológico. E aí você pensa que, se isso está acontecendo, se o Brasil já tem 51 produtos de faturamento no Brasil com medicamento biológico, o Brasil já tem cerca de, acho que 30%, 40%.
Eu posso confirmar essa informação depois. Eles têm alto valor agregado, né? Então... 26%, 25,9% do faturamento total do que se fatura no Brasil com medicamento, com a indústria farmacêutica total. É cerca de 34 bilhões para poucos de reais, né? para 51 produtos. É significativo. Então, é bastante coisa. Então, assim, quem está se desenvolvendo agora, quem está entendendo o que está acontecendo, tem que ficar ligado no que está por vir em relação a biológicos no contexto regulatório, porque provavelmente a sua indústria, o seu laboratório ou o seu time vai lidar com biológicos daqui para frente no Brasil. Isso é fato. E aí, né? não, total. E, inclusive, todo esse contexto que a Anvisa está tentando fazer, além da questão regulatória e estratégica, é para desenvolver um arcabouço de startup, que a gente vem trazendo bastante dessa informação e vocês vão ouvir um pouco mais da gente falando sobre isso aqui. É para desenvolver um marco que viabilize discussões sobre inovação dentro de biológico. Então, não é só regra, não é só lei, não é só diretriz. A Anvisa está tentando fazer parte de uma mudança de cenário que vai ajudar e vai incentivar quem trabalha com isso, certo? Eu fiquei muito contente que isso está aqui, lembrando, né, de 2024 a 2027. Então, não significa que isso vai acontecer amanhã, mas significa que está no planejamento, certo? Um outro assunto bem bacana que a gente já discutiu, temos um episódio sobre isso também, é a implementação do ECTD, certo? Isso aí cada vez mais... Sobre isso, né? Nossa, a Ju arrasou, hein? Schwartz. Tem que chamar ela de novo para vir aqui falar sobre as atualizações, mas agora vai ter que ser online, né? Porque ela já não tá mais aqui no Brasil. Então, vamos tentar fazer com ela de novo, quem sabe? Quando ela tiver de férias. Quem sabe. Mas é bem bacana, é um assunto que vira e mexe a gente ouve alguma coisa, a gente vê sendo publicado e no episódio a gente inclusive discutiu que é o sonho de consumo mesmo, que isso esteja de pé, funcionando, porque vai ajudar muita gente que trabalha com CTD de modo geral, né? Exato. Avisa, né? Não, com certeza. E aí depois a gente vem um outro tópico que a gente levantou aqui, requisitos mínimos. Não, esse a gente já acabou de falar, que é o de bioanalítico. Aqui, da consolidação das normas de pós-registro da Qual que é? 73. Qual o número que é? É a 6. Tá 6. Antes da 73. Vai lá, pode falar isso daí. Gente, isso é bombástico também, assim como o 66. Mas repete porque acho que as pessoas não ouviram que eu te cortei. O tema é consolidação das normas de pós-registro de medicamentos. Então, a ideia aqui é trazer os pontos de consonância entre as regulamentações RDC 73, 708 e a 413. Então, a ideia é tentar harmonizar os pontos em comum. Porque elas se repetem. Exato. Dentro das próprias RDCs. Então, Exato. Aí é uma coisa que você... como é que eu faço isso? Isso você faz, você dá uma olhadinha no outro. Ah, mas e isso? Aí você dá uma olhadinha no outro. Então, na realidade, dá para harmonizar tudo. Isso. E falando ainda da 73, ainda tem um outro item que é requerimentos para a comprovação de segurança e eficácia de petições pós-registros. Então, pós-registro. Então, ainda é uma parte da RDC 73 que vai ser revisada. Então a 73 e a 166 tá aí, né? Já tá pronto para bater esse papo aí. Aguardem. Uma outra bem bacana que a gente trouxe um pouquinho para vocês, mas a gente vai trazer mais sobre esse assunto, já tá na pauta aqui também para a gente engatilhar, que é a revisão da regulamentação de produtos de cannabis para fins medicinais. Esse é um assunto que, nossa, a gente recebeu muito conteúdo até a gente... muita coisa tem muita coisa rolando. A gente recebeu muito pedido antes da gente fazer o episódio, depois que a gente fez, a gente também continuou recebendo. Tem outras óticas que a gente quer trazer aqui para vocês, para falar sobre contexto farmacológico da cannabis, desenvolvimento de método analítico. A gente está recebendo muita informação e discussão com os próprios clientes aqui sobre sempre ter projetos ou ideias ou falando que vai desenvolver uma coisa ou outra. Então, assim, tanto a método analítico quanto síntese de padrão, a gente já pegou aí as áreas farmacológicas, como a gente está falando, do que se tem de estudo para evidência concreta, o PBPM também com produtos de cannabis. Então, assim, tem muita coisa para a gente trazer aqui ainda sobre isso. E, de fato, a Anvisa está se preocupando. Quem não viu, volta aqui um episódio e assiste o episódio do João Paulo, que a gente teve o prazer de conhecer e entrevistar lá na Anvisa, que ele fala sobre essa revisão, inclusive, que já estava planejada, e provavelmente ela também deve ter vindo do ciclo anterior, mas é um assunto que tem muita coisa para se discutir, né? Sem dúvida. Sempre tem. E aí depois vem esse aqui, ó. Esse aqui a gente é suspeito para falar,
Esse aqui que é a revisão dos parâmetros de verificação dos produtos de degradação em medicamentos RDC 53. Esse aqui vai ser fácil cumprir, porque já veio do ano passado, né? E deve estar no forno. Tá no forno, tá no deve estar forno. quase pronto para sair. Então, estamos ansiosos aí. Mas acho que sem grandes novidades, a gente teve bastante discussão. Sem grandes novidades, porque teve discussão agora. Exato, mas assim, novidades tivemos muitas. Mas acho que a gente não vai mais ser pego de surpresa, a gente espera, né? Porque a gente teve consulta pública estendida, a Anvisa apresentou 2 seminários, né, sobre isso, então deu abertura para a gente discutir bastante. Então aqui eu acho que é meramente o cumprimento de um trabalho que já foi feito, então é só a publicação mesmo. Só para dizer, se você não tá por dentro, difícil, mas vamos supor que você caiu de paraquedas ou aqui no podcast, ou na área da indústria, ou você trabalha com isso agora e entrou há pouco tempo. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem muito episódio sobre isso. Na verdade, esse acho que talvez foi um dos temas que a gente mais discutiu ano passado. Então, volta lá na nossa playlist. Tem Jussara, tem a gente discutindo sobre produto de degradação com a Carol. Foi um dos primeiros episódios que a gente gravou da série, falando o beabá de como você faz um estudo de degradação forçada. A gente veio discutir depois publicações que inclusive a Maria fez parte sobre o benchmarking de estudos de degradação forçada de modo geral. Essa semana foi publicado mais um trabalho que a Maria participou, que é de pureza de pico. A gente vai trazer para vocês em breve também uma explicação sobre isso, uma discussão sobre isso. Mas se você não acompanhou nada disso, o que a revisão tentou fazer, basicamente, tinham coisas que já eram pré-determinadas na legislação, que hoje os estudos mostram que talvez possam ser feitos de modos diferentes, que você possa otimizar o seu tempo na realidade. Antes eram requisitos muito, como é que eu posso dizer, restritos, checklist, você tinha uma série de coisas para você fazer para cumprir, e hoje já se percebe que pode ter mais flexibilidade, existem racionais por trás das decisões que se toma dentro de um estudo de degradação, não existe mais um estudo de degradação padrão para todos os medicamentos, você pode criar o seu próprio, então volta lá, dá uma olhadinha nos nossos episódios, certo? E tem mais ainda para sair. E tem mais ainda para sair que a gente vai discutir, que inclusive é uma das coisas que a gente vai falar no final do episódio aqui. E as últimas 2 coisas que eu acho que vale super a pena a gente falar é a atualização periódica da lista de fármacos candidatos à bioisenção. A gente já falou sobre esse tema aqui na Spectra, mas é um assunto muito bacana que a gente vai trazer também gente para falar sobre isso mais a fundo. Vocês talvez tenham que entender, quem não está acostumado ou não acompanha a gente, ou também não é da área, mas bioisenção é um tema que está super em alta. Existem medicamentos específicos e justifica-se o porquê da bioisenção ou não, mas isso vai também com certeza impactar diretamente na quantidade de registros que são feitos do trabalho da indústria de modo geral, então é um assunto super importante. Tem muito a ver com farmacocinética, muito a ver com solubilidade, muito a ver com permeabilidade, estudos de ambas as coisas, então é bem bacana. E qual que é o último que eu vou deixar para você falar? O último é só a atualização da lista de impurezas qualificadas, né? E seus respectivos limites. E seus respectivos limites, que a Anvisa publicou o ano passado, ainda já para o final do ano. Quantas foram? Cerca de 20, não foi mais ou menos isso? Ou eu estou enganado? 21, eu acho, especificamente. E aí eles devem atualizar isso com uma certa frequência. Acho que é ao passo que eles forem recebendo as qualificações das empresas, enfim, as que a gente faz, por exemplo. Perfeito. Com muito carinho aqui na Spectra também. E é isso, acho que essa foi a nossa visão a princípio quando a gente avaliou a agenda, tentando entender o que vai acontecer em 2024, quais são as perspectivas do que a Anvisa vai trabalhar para que isso seja feito. Como eu falei, a agenda é muito maior que isso, a gente falou só alguns temas que a gente acredita que vai ter um impacto direto em 2024. A nossa perspectiva aqui do lado da Spectra e do lado do Pasteur é trazer para vocês esses assuntos que a gente destacou aqui, trazer mais conhecimento e mais profundidade nas discussões para que todo mundo possa entender o porquê que as mudanças são feitas e como que vocês devem estar se posicionando a partir disso. Fala, o que você ia dizer? Não, eu queria só dar uma pincelada em alguns assuntos internacionais. Não, eu vou te perguntar ainda, Esse é só para fechar a agenda. Não, é só para fechar a agenda. Agora, o ponto é, o que a gente sentiu falta, que não está aqui, que a gente já discutiu isso também pro episódio.
E assim, eu acho que o que a gente discutiu falta de modo geral, você já trouxe um pouquinho desse tópico aqui, que é o ICHQ 3D, que você trouxe ali. Eu senti falta sobre isso, sobre alguma coisinha, porque a gente vira e mexe, ouve e lê coisas diferentes acontecendo fora do país. Essas análises já são feitas, né? E aí elas estão muito dispersas, né? Eu também acho, e daria para harmonizar, mas tem os extraíveis e lixiviáveis que a gente discutiu, que eu acho que esse ano... Estamos ansiosos pela publicação do ICHQ 3D de extraíveis e lixiviáveis. E a gente já tá engatilhado para a gente trazer para vocês a discussão de um episódio sobre um benchmark de extraíveis e lixiviáveis que tem sido feito no mundo inteiro, com indústrias farmacêuticas, meio que no mesmo modelo que a gente apresentou a discussão de um paper sobre a degradação, sobre as impurezas. A gente vai trazer para vocês a discussão também de extraíveis e lixiviáveis e read across. Vai ser bem bacana, mas é algo que a gente está vendo que em 2024 vai acontecer, até porque tem a promessa, né, do ICH liberar o Q3E. 3E. Tá para esse ano, né? Exato. Mais alguma coisa que você sentiu falta? Senti falta de nitrosaminas, porque nitrosaminas, invariavelmente, a Anvisa vai ter que ficar revisando o guia 50, então tá na sua revisão 3, mas já deve estar sendo preparada uma revisão 4 para harmonizar com questions and answers da EMA e também da FDA. E acho também que nitrosaminas não para. Eu acho que a gente teve um boom, de fato, no meio não, né? Acho que 2023 inteira. Mas foi do meio ali do meio pra frente, maio pra frente foi bizarro. Exato, foi uma coisa As revistas científicas, inclusive, fizeram edições só, aí era 12, 15 artigos a cada 2 meses, era impressionante. Todo mês era um artigo importante e impactante de nitrosaminas, que fez muita diferença, inclusive, para a publicação e revisão do Questions and Answers da EMA. E acho que a Anvisa, ela na prática, né, ela vai se equiparando ao que está sendo praticado no mundo, até por fazer parte dos grupos de discussão com as agências internacionais. E é por isso que o guia vem sendo revisado com frequência, porque ele precisa estar equivalente aí ao que está sendo praticado. Então, acho que vem essas revisões do guia, mas também, ainda assim, impulsionado por todas as publicações que devem sair ainda sobre nitrosaminas, porque tem muitos pontos em aberto ainda, né? Tem muita coisa para a gente evoluir, apesar de já termos evoluído muitíssimo. Sim, concordo. E o que você queria dizer sobre a parte de internacionais? Não, acho que era isso, assim, principalmente extraíveis e lixiviáveis, que vai bombar esse ano. Nitrosaminas vai continuar bombando. Tem um assunto que eu acho que, inclusive, foi abordado na farmacopeia brasileira, no evento, que eu acho que... Eu não sei se vai estourar esse ano, mas está aumentando com frequência. Eu até preciso pegar os números para dar uma olhada no número de publicações que aconteceram nos últimos 3, 5 anos, porque eu tenho essa loucura de ver número, gente, para ver se estatisticamente o que eu estou falando é verdadeiro, mas é métodos alternativos. Como contexto de métodos alternativos em uso de animais. Isso foi falado na farmacopeia, teve uma sessão só disso, especial. E à medida que a gente vai avançando, por exemplo, inclusive em nitrosamina, quando a gente fala de read across, quando a gente fala do estudo de mutagenicidade em EMS que caracteriza, então, a não mutagenicidade, logo eu posso colocar um limite, de certa forma, a gente está tratando de um método alternativo, porque a gente não está pensando mais em estudos carcinogênicos de animais. Então, eu tenho visto cada vez mais essa abordagem. Talvez para a indústria farmacêutica a gente ainda esteja um pouquinho atrás, mas para a indústria de cosméticos eu já vejo muito isso acontecer, muito. A maior parte da literatura, para mim, já vem falando sobre isso. E a gente está muito de olho nisso, até porque nitrosaminas está dando um passo para trás muito importante nesse assunto. Uhum. Então... Hoje, tudo que a gente tem consolidado de avaliação de mutagenicidade que vem através do CHM7 está sendo devidamente ignorado para nitrosaminas. Então, o EMS, que é sim um método alternativo ao uso de animais, em conjunto, inclusive, com QSAR, modelos computacionais, enfim, tudo que vem sendo desenvolvido para amenizar, enfim, 3 R's, né? Reduzir, substituir e reutilizar,
os modelos em animais. Enfim, a nitrosaminas deu uma regredida, né? Então, o fato da gente não poder usar o Ames como O comum, né? como comprobatório mesmo, né? Como Ainda. definitivamente comprobatório, e ter que ter um método em vivo, né? Que é o que o EMA traz, que a EMA traz no Perguntas e Respostas. Eu acho que é algo... Ou o Ames modificado, né? Tem o Ames modificado que exige o um Ames pouco exige muito mais critério do que Exato, o Ames mas comum, ainda né? assim, a gente está falando de um método in vitro, né? Não tem... Mas ele foi questionado, né? O Ames foi o Ames, que era o padrão ouro de teste de mutagenicidade, foi questionado por causa das nitrosaminas. Né? A gente ainda tem algumas questões aí para evoluir, mas de qualquer forma, ter que fazer um método em vivo para uma substância que a gente já tem tido comprovações aí científicas de que não é tudo que se imaginava, né? Isso é retro... É retro? reagir. Pode ser. Existe isso? Não sei. Eu tô pensando aqui. Mas É um retrocesso, eu diria. É um retrocesso e vai muito contra toda essa movimentação de métodos alternativos. Mas eu acho uma discussão bem pertinente, inclusive inserida dentro de uma abordagem muito maior que já vem sendo discutida também dentro do uso de métodos alternativos. Talvez valha a pena a gente até trazer um pouquinho mais disso aqui, com mais frequência. É um assunto que a gente ainda não abordou aqui no podcast, né? Diretamente explicar o que são os métodos alternativos, dentro de que plataforma ele poderia... Tem bastante coisa. se inserir. Principalmente o que você falou mesmo para a parte de cosmético. O cosmético muito, impulsiona muito métodos alternativos ao uso de animais. Tem muita gente especialista no Brasil. O Brasil é um país que faz bastante coisa, dá para falar bastante disso também. Escrevam aqui nos comentários se vocês quiserem saber mais sobre isso. E é bem bacana. E dentro disso, claro que a gente pode ir quebrando e esmiuçando efeito sensibilizante, read across... E quais são os métodos que as pessoas geralmente desenvolvem esses métodos alternativos? Os ensaios mesmo? A gente vai ter episódio em breve para falar sobre isso. Vai? Vai? Vai ter. Inovação, que no pacote de inovação. Isso é verdade. Já tá pronto, já tá na agulha já. Sobre isso, né? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que... Mais alguma coisa? Só pra gente fechar e entender que... Acho que o que a gente tinha inicialmente pensado assim, porque só o que a gente falou aqui dá episódio pro ano inteiro. Não, se a gente for trazer um pra cada, já daria os 24 episódios do ano, considerando que esse aqui já foi, então seriam 23. Na verdade, seriam 22, porque a gente já postou você não né? der de louco e fizer cast série, né, Leandro? Leandro. Não, aí mas... vão pra estrada, grava, toda semana publica. Eu queria falar, eu queria também falar o que a gente pretende fazer em 2024 aqui, podcast, mas eu vou guardar também, não vou falar. Vou esperar. Não, vou deixar, porque senão a gente vai tomar muito mais do tempo. Você fica dando spoiler, né? Deixa acontecer naturalmente. Põe a musiquinha, Leandro. Põe a musiquinha. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Episódio diferente, um episódio mais curto. Foi um episódio que provavelmente... de perspectivas pra gente começar o ano, pra vocês também entenderem que a gente faz isso também. Então a gente sempre lê, olha, porque os planejamentos, as estratégias de modo geral que a gente desenvolve para fazer o podcast envolve esses assuntos. Então a gente tem que saber o que está acontecendo, tem que se atualizar para poder trazer para vocês isso aqui. É um episódio um pouquinho num formato um pouquinho diferente. É um bate-papo muito mais Maria e do que a gente discutiu, do que a gente viu ao longo do ano, do que a gente espera que vai acontecer. Às vezes fica repetitivo, se vocês ouviram o Perspectivas de 2023, mas é porque, como vocês viram, está na própria agenda regulatória da Anvisa, assuntos que estavam lá passaram para esse ano também, então a gente acaba trazendo esses assuntos novamente. Mas é isso. Mais alguma coisa que eu estou deixando de falar sobre o episódio? Ainda não é sobre... Acho que não. Então, como é que as pessoas têm que fazer para nos encontrar, para nos seguir, compartilhar? Vou repetir o que o Leandro falou aqui. Então, no YouTube, Pastelaria Podcast, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem toda vez as notificações de quando a gente publica os novos episódios. No Instagram, Facebook e LinkedIn, Spectra Soluções Científicas, Spotify, Pastelaria, Apple Podcast, Pastelaria Podcast. Google Podcast também. Google Podcast, todas as plataformas. De acordo com o Leandro, ninguém ouve áudio. no Google Podcast. O Leandro falou, ninguém escuta. Mas não tudo bem. importa. Se você Exato. for um fã, a gente tá lá também. E manda mensagem lá pra gente. E também não se esquece de acessar os links aqui dos nossos parceiros do Cromatografando. Tem guia de filtros para vocês que trabalham com cromatografia. E
cursos disponíveis também para vocês que querem melhorar, que querem se capacitar cada vez mais e se desenvolver agora, começar o ano de 2024 com o pé direito, beleza? Acessa lá, vocês vão gostar e depois manda feedback pra gente se vocês curtiram, se vocês não curtiram. Belezinha? Mais Certo. alguma coisa? Então, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma coisa que nós dissemos aqui seja o acaso que vocês estão esperando para 2024. É isso. Até o próximo episódio. Tchau!